Saudações, amados irmãos em Cristo, boa noite. Quero convidar a amada igreja neste momento para podermos meditar a palavra do Senhor, que Deus quer falar com cada um de nós nesta noite. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade que Deus concedeu-me de poder estar aqui nesta noite para poder ministrar a palavra do Senhor. Enquanto que na nossa caminhada cristã, enquanto nós andamos, sabemos e reconhecemos que Deus tem nos protegido até chegarmos neste lugar. Estamos vivos desde hoje, é porque Deus nos ama, por mais que tenha o seu amor em nós. Ele sempre nos protege para um trabalho específico. E enquanto nós avançamos nesse trabalho do Senhor, nós sabemos que podemos passar momentos tão difíceis, mas mesmo assim Deus está lá para poder nos ajudar nas nossas vidas. Convido, amados irmãos em Cristo, nessa noite, para podermos meditar a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versículo 1 até 6. Mas antes de prosseguir com a leitura, vamos orar. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, queremos nesse momento louvar e agradecer pela proteção que o Senhor tem nos concedido em nossas vidas. Pai amado Jesus, enquanto nós estamos presentes na sua presença, enquanto nós nesta noite viemos no seu trono de graça, queremos, ó Pai Celestial, agradecermos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos, ó Pai Santo, nesta noite, ouvirmos a sua palavra e permite que essa mensagem que possa ter espaço na vida de cada um de nós, que esta mensagem que possa ter espaço na minha vida, ó Senhor Jesus, e que essa mensagem, o dia de hoje, que possa ter espaço para a vida da igreja e que tudo passando o seu nome seja glorificado. Pois, ó Pai Celestial, nós reconhecemos e nós oramos, ó Pai Celestial, nessa noite. Enquanto, ó Pai Celestial, queremos ouvir a sua mensagem, sabemos que, ó Pai Santo, existem aquelas pessoas que nesse momento estão distantes da sua palavra, mas que nós oramos nessa noite, que essa mensagem que possa alcançar a essas pessoas. Nós oramos nessa noite, que o Senhor que possa estender a sua mão poderosa para curar aquelas pessoas que se encontram enfermas nesse momento, que seja passando enfermo espiritual, que seja passando enfermo física, mas nós queremos orar nessa noite, que o seu nome seja glorificado. Nós oramos e confiamos com a certeza que o Senhor fará de hoje para todo sempre. Amém. Gênesis capítulo 17, no versículo 1 até 6. Assim diz a palavra do Senhor. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou seu rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abraão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e eu farei nações e de você procederão reis. Esta é a palavra do Senhor. Nesta noite nós temos o tema que diz: permite que Deus mude o seu nome. Permite que Deus mude o seu nome. É o tema que nós queremos falar nessa noite. Enquanto nós estamos na presença do Senhor, enquanto nós estamos na casa de Deus, que é chamada igreja,
enquanto nós caminhamos, enquanto nós carregamos a Bíblia, enquanto nós oramos, enquanto somos chamados cristãos. Mas a palavra de Deus nessa noite nos fala de um homem que todos nós conhecemos. Esse homem chamado Abraão. Abraão, enquanto ele vivia na caldeia de Ur, a palavra de Deus diz que Abraão foi chamado numa terra distante para uma terra que Deus havia dado uma promessa. Amados irmãos, enquanto Abraão ouviu a voz de Deus, ele não hesitou em ouvir, ele não hesitou em responder a palavra do Senhor. E enquanto ele respondia a palavra do Senhor, e a vida estava passando, os anos também estavam passando. Enquanto passavam os anos, Abraão pensava que, olha, na minha idade já não tenho um futuro brilhante, na minha vida já não tenho mais para poder fazer. Sem saber que, olha, naquilo que nós pensamos, não é o que Deus pensa nas nossas vidas. Abraão pensava que na minha idade já não posso gerar mais filho, na minha idade já não posso ter mais herança, já na minha idade não há mais futuro. Enquanto os homens pensam dessa forma, e Deus vai nos ajudar com uma outra palavra. E Abraão, enquanto a idade está se passando, cada dia que passa confiava em Deus, cada dia que passa orava sobre Deus, cada dia que passa confiava que um dia irão aparecer milagres. Talvez Abraão pensava o seguinte, que talvez daqui a um ano eu vou ter filho, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: passaram mais de 20 anos esperando para que pudesse ter um filho. Mas a palavra de Deus nessa noite, onde nós lemos aqui, a palavra diz o seguinte, que Abraão, antes de ser chamado Abraão, era chamado de Abraão. Então a palavra de Deus, quando Abraão foi chamado e ele foi tirado com esse nome, uma das coisas que Deus fez é a mudança do nome. É a mudança do nome. Abraão, eu sei que você seguiu o meu caminho, ou está seguindo o meu caminho, mas uma das coisas é preciso que mude do nome. Esse nome que você tem, é preciso que haja uma mudança do nome. E enquanto era chamado de Abraão, e Deus, com a idade que Abraão tinha de 99 anos, e diz que ele apareceu e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Amados irmãos, enquanto nós estamos na casa do Senhor, enquanto nós crescemos na casa de Deus, enquanto nós fomos batizados na casa de Deus, a palavra de Deus nos diz o seguinte: seja íntegro, anda no caminho do Senhor. Enquanto nós estamos na casa de Deus, é preciso andar nos caminhos de Deus e não nos nossos caminhos. A palavra de Deus, enquanto Abraão estava com Deus, talvez ele saía e caminhava outros sítios. E aí onde Deus disse o seguinte: não ande nesse caminho, agora é preciso que você ande na minha, ande no meu caminho, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A integridade, amados irmãos, enquanto nós estamos na casa de Deus, enquanto nós ouvimos a palavra de Deus, enquanto nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, é preciso que nós possamos saber que a palavra de Deus, assim como foi dito para Abraão, ela vem como nós, o dia de hoje, é que diz o seguinte: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. E no versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: não serás mais chamado Abraão, não será mais chamado Abraão,
E aqui começa a mudança de Abraão. Permite que Deus mude o seu nome para que seja abençoado. Permite que Deus mude o seu nome para que nós possamos viver na presença de Deus. Há jovens, há pais que crescem na casa de Deus. Acho que assim como estou na casa de Deus, já basta. Se não há mudança do seu nome, Deus não vai trabalhar contigo. Não serás mais chamado Abraão. Não serás mais chamado Abraão. Mas sim, serás, o seu nome será Abraão. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Abraão andava com Deus. Abraão tinha sua esposa. Quando Deus muda o nome, Ele precisa de um trabalho específico. Quando Deus muda os nossos nomes, não é para permanecer na vida em que nós estamos. Quando Deus muda o nome, não é para viver a vida que nós estamos a caminhar hoje em dia. Até alguns se acham que eu sou perfeito com o nome que tenho. Abraão tinha o nome, mas Deus lhe disse o seguinte: o nome que você tem já não vale. O teu nome a partir de hoje vai ser Abraão, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, constituí o pai de muitas nações. Eu constituí o pai de muitas nações. E a palavra de Deus nos diz que Abraão, ele levou o seu nome e foi mudado. Permite que nessa noite, que Deus mude o seu nome. Nós vemos homens e mulheres que a palavra de Deus nos fala que foram mudados o quê? Dos seus nomes. E quando foram mudados seus nomes, eles eram um exemplo na sociedade. Era um exemplo lá onde eles viviam. A esposa de Abraão era chamada de Sarai. Mas Deus mudou o nome dessa mulher para Sara, que chama princesa. Quando Deus muda o nome, Ele não vai mudar para um caso, mas tem um trabalho específico. Abraão, eu te constituí o pai de muitas nações. Você, Sarai, agora não serás mais Sarai, mas sim serás Sara, porque a partir de hoje Ele quer mudar a sua história. A partir de hoje você vai ter filho. A partir de hoje você será uma mulher abençoada. Porque quando Deus muda os nossos nomes, Ele não vai mudar para uma vida de desgraça, mas sim uma vida de bênção. Mas nessa noite permite que Deus mude o seu nome. Quando Deus vai mudar os nossos nomes, nós seremos abençoados. E a palavra de Deus, nós encontramos e vimos homens e mulheres que foram mudados dos seus nomes. Aqueles nomes que ele tinha já foram mudados para outro nome. Mas mesmo assim, eles continuaram na presença de Deus. Há homens e mulheres que estão na casa de Deus. Diz que a vida que eu levo é uma vida normal, mas não é verdade. Porque Abraão, quando foi chamado, ele achava que a vida que eu tenho já é suficiente. Mas Deus lhe disse: não, a vida que você tem vai ser mudado. Mas para ser mudado, é preciso que o seu nome seja mudado. Você precisa ser mudado do nome que você leva, porque se conhece a vida que você leva. Quando vai ser mudado do nome, há de ver que o caminho que você levava não será o mesmo, porque haverá outro caminho que Deus quer que nós andemos nele. Porque aqui a palavra de Deus, para ser mudado Abraão do seu nome, é que ele, uma das coisas que Deus lhe diz, faz uma revelação. Ele diz aquilo que era o que para fazer.
E quando Abraão aceitou, diz que muda o meu nome, porque a minha maneira de ser já não é a mesma. Mude o meu nome, porque a maneira de andar já não é a mesma. Mude o meu nome, porque a maneira de pensar já não é o mesmo. Mude o meu nome, a forma de falar já não é o mesmo. Mude o meu nome, porque a minha vida já está em desgraça. E Deus aparece novamente. Olha, Abraão, a partir de hoje a sua vida vai ser mudada. É assim como nós também, quando permitimos que os nossos nomes, aquilo que nós carregamos, a nossa vida que nós levamos, quando Deus vai mudar e nós teremos uma nova vida. E quando vai ser mudado os nossos nomes, a nossa maneira de fazermos, de andarmos, Deus vai se revelar e será uma bênção para nossas vidas. Porque Deus não vai mudar os nossos nomes de qualquer maneira, não. Mas Ele vai mudar os nossos nomes para um trabalho que Ele quer que nós façamos. Abraão foi um homem abençoado, porque só uma das coisas é que permitiu com que ele fosse mudado o seu nome. A esposa de Abraão, ele também foi mudado o seu nome. Quando foi mudado o seu nome, diz que com a idade que ela tinha, foi abençoada com um menino. Então Deus sempre revela-nos, e quando Ele aparece em nós, quer mudar a nossa história em nós. Ele quer mudar as nossas vidas. Mas para mudar as nossas vidas, é preciso que nós possamos permitir que o Espírito de Deus mude em nós. E quando nós já permitimos que o Espírito de Deus mude em nós, nós seremos pessoas bem-sucedidas. Crescemos na igreja. Sempre estamos lá com o programa da juventude, ativistas, pais, mães, crianças, intermédios, juniores. Mas se nós não permitirmos que Deus mude em nós, nós vamos ser como que ponte. A ponte sempre permanece lá. Aqueles sempre todos. A estrada, os carros passam, pessoas passam, motos, bicicleta, tudo passa. Mas a ponte permanece naquele mesmo lugar. Mas se Abraão não permitisse com que ele fosse mudado o seu nome, Abraão não seríamos aquele que nós conhecemos hoje em dia. É assim também nós. Quando permitimos que Deus mude em nós, a nossa vida vai ser mudada. Não será essa vida que nós temos, que em algum momento nós pensamos e agimos, que não, é o que eu já vivi muito tempo. Até alguns se acham que o fato de viver 30 anos na igreja, 40 anos, porque são pessoas que fundaram a igreja, então já é suficiente. Não basta, porque Abraão, com a idade que ele tinha, ele não era experiente, mas Deus permitiu, e ele permitiu com que Deus mudasse o seu nome. Então orgulho vamos deixar do lado. Não vamos precisar que Deus molde a nossa vida e para que nós possamos ter uma vida abençoada. É assim como Deus quer que nós possamos viver na casa de Deus. Permite que Deus mude o seu nome. Chincha e Vitor Lawena. Então quando nós vamos mudar os nossos nomes, olha só, a Sarai foi mudada para Sara. E ela foi mulher abençoada. Abraão foi mudado para Abraão, foi o pai das nações. E quando Deus vai mudar em nós, talvez Ele sabe por que quer que nós mudemos os nossos nomes. Não estou a dizer para ser mudado o nome de Chuck, não, mas a nossa vida, a nossa forma de ser, a nossa forma de andarmos e de tudo aquilo que nós pensamos. Permitimos que Deus mude para que tenhamos uma nova vida. Que Deus nos ajude nessa noite, enquanto nós refletimos essas palavras que o homem de Deus escreveu para poder demonstrar aquilo que Deus fez com Abraão. Assim como também Deus fez com Abraão, Ele também fará conosco. Não há nada que Deus vai prometer que Ele que não possa cumprir. Desde que nós possamos confiar nele, desde que nós possamos colocar a nossa fé nas mãos de Deus. Não saiamos no caminho de Deus. Não podemos permitir que aquele caminho que o mundo nos oferece, nós possamos seguir, mas sim possamos andar
no caminho de Deus e sermos íntegros. Não podemos ser como homem de Deus, mas enquanto a nossa vida não será a mesma, Deus mesmo assim não vai estar conosco. Ele pode, nós até podemos falar o nome de Deus, mas o Espírito de Deus está ausente de nós. E no dia que Deus aparecer, como hoje, nessa noite, que quer falar contigo, permite que Deus diga o seguinte: Deus, mude a minha vida. Deus, mude o meu nome. Mude a minha forma de ser, para que o Senhor que possa habitar em mim. E quando habitares em mim, eu quero seguir o seu caminho. Assim como Abraão fez, e ele disse o seguinte: enquanto o Senhor muda o meu nome, eu sempre irei continuar a andar no seu caminho. E Abraão foi um homem abençoado. Foi um homem chamado amigo de Deus, porque ele foi obediente e obediente até a morte. Nós sejamos obedientes e quando Deus aparece em nós, possamos receber com mãos agrados. Que Deus permita que mude as nossas vidas. Oremos nessa noite. Pai, em nome do seu Filho amado Jesus, queremos louvar nessa noite a sua palavra. Queremos, ó Pai Santo, que a sua mensagem que nessa noite, primeiro que o Senhor que continue abençoando-nos cada um de nós. E primeiro, ó Pai Celestial, que a sua palavra e que a sua vontade e que a tua misericórdia que continue ajudando-nos cada vez mais. Pois, ó Pai Celestial, nós reconhecemos que somos homens pecadores, mas nessa noite nós queremos orar que a sua palavra que continue estando conosco e que a sua graça e a comunhão do Espírito Santo abençoe-nos a todos nós. E queremos andar no seu caminho e sermos íntegros. E queremos que mude os nossos nomes para que nós possamos andar nos seus caminhos. E que Deus que possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.